Caramba. Acho que foi derrubado aqui. De novo. Tentando reconectar. Não. Parece que derrubaram a gente ainda. Será, professor? É, caiu tudo aqui. Fechou tudo. A tela ficou preta, pessoal. Eu tentei abrir de novo aqui. Vamos ver aqui. Aí. Esperar um pouquinho, né? Aham. Aí, o pessoal aparecendo. Tá voltando. Beleza. Tudo bem, pessoal? Voltou mesmo? Sim. Sim, voltou. Voltou? Beleza. Então, estava comentando aqui do texto, né? Sobre as lideranças femininas e tal. Deixa eu abrir aqui. Tá. Então, ó, olha, você percebe que é uma minoria, né? De mulheres nos postos de liderança, aí, né? Nos postos de liderança. Eu acho que a tendência, fazendo uma análise bem simples, né? Sem aprofundar muito, que essa tendência vai mudar de forma galopante aí nos próximos anos, porque eu vejo como professor que tem uma predominância de mulheres estudando em relação a homens, né? Tem muito mais mulheres interessadas em estudar hoje em dia do que homens, eu vejo. Né? Então, eu acredito que vai acontecer uma mudança nesse sentido aí. Nossa sociedade vai ficar mais parecida com a dos leões, hein? Logo, logo. Então, aí eu tenho. Não? Vamos lá. Aí, ó. Dando continuidade aqui, ó. Female Leaders in the Animal World. Tá? Vocês têm aí Bullies, Warriors and Wise Matriarchs. Então, o bully é do bullying mesmo, que vocês já estão acostumados a ouvir falar aí. Né? Warriors, ou seja, quem vai para a briga, quem vai para o confronto físico. Né? And Wise Matriarchs. Né? Então, aí vocês têm três palavras, né, com referência à fêmea, né, liderando a liderança. E vai dar um exemplo de uma outra espécie. Né? Ó, in the dry, seca, thorny forest, floresta cheia de espinhos, né, Madagascar. Vai falar de uma espécie de lêmure, Verrosifaca, que é a identificação da espécie. Leap between trees, ficar saltando entre as árvores. With
Gravity Defying Ease, com uma habilidade que desafia a lei da gravidade, né? Para esses primatas, there is no question which sex is dominant. Não há dúvida qual sexo domina, né? Olha que legal aqui, ó. Legal não, né? Olha que diferente, né? Females beat up the males. As fêmeas batem nos machos. Diz a antropóloga Rebecca Lewis, da Universidade de Austin. To avoid smacks to the faces and bites, ou seja, para evitar tomar umas tapas e mordidas, né? Os machos call out submissively. Eles chamam de forma submissa, ou se comportam de forma submissa, when females approach, quando as fêmeas se aproximam, né? E aí segue a explicação toda, tal, né? Segue a tese, né? Aí eu gostaria que daí para frente vocês lessem, né? Vou dar uns 2 minutinhos aí, e para a gente poder depois discutir lá as questões, tá bom? Falta alguém aqui? Falta a Natália. Tá. Então, vamos lá. Vou marcar aí 2 minutos redondinhos para vocês darem uma lida no restante aí. De bullies. Até 89% of women. Um parágrafozinho só e meio aí. Ok, vamos lá. Então, no que diz respeito ao círculo social dos leões, né? Esse eu até li com vocês e tal. No que diz respeito, a liderança do grupo é feita por mais de um macho. Então, vai na contramão de tudo que a gente leu ali e discutiu, né? Não tem liderança de macho, né? No texto aí não fala, mas a função do macho é só proteger o território, né? E de vez em quando ajudar na caça quando é um animal de maior porte, né? O grupo de fêmeas permanece unido e os machos são transitórios. Esse faz sentido? Faz. Esse faz sentido. Esse dá para deixar em observação. As fêmeas que lideram são raras? Não. Nada a ver. Raramente o bando é liderado por uma fêmea. Está falando a mesma coisa que a C. Em outras palavras, né? E Noé, Simba é baseado na vida rotineira de um bando de leões. Então, quando você pensa que essa frase é verdade, ela é baseada na vida rotineira de um bando de leões. Mas no texto não fala isso. Tá? No texto não tem essa informação. Tá? Ele vai falar exatamente o contrário, que não tem a ver com a vida real do bando, tá bom? Então é melhor mesmo aí. O grupo de fêmeas permanece unido, né? E os machos são transitórios. No 2 aí. Entre as espécies de mamíferos, podemos interpretar que apenas 10% dos bandos são liderados por fêmeas.
Eu confesso que eu não lembro dessa informação lá. Na minoria das espécies de mamíferos sociais, há liderança feminina. Acho que é essa. Essa parece boa. Só hienas, bonobos, orcas e lêmures têm fêmeas como líderes. Esse só sempre me assusta quando eu tenho interpretação de texto, porque essa restrição sempre é perigosa, tem que ficar esperto. Grupos de predadores ferozes apresentam promiscuidade entre seus componentes. Fica parecendo que são todos, não é? Todo predador feroz tem promiscuidade. E na E, bonobos e orcas possuem lideranças femininas. Beleza. Reforçadas pelo comportamento promíscuo. E aí? O texto fala que orcas e bonobos têm comportamento promíscuo? Eu me lembro do texto falar. Eu acho que ele fala assim, professor. Tá lá no finalzinho, né, do parágrafo. É. Então, e aí? Na minoria de espécies de mamíferos sociais, há liderança feminina? Eu acho boa, a B. E na E, bonobos e orcas possuem lideranças femininas reforçadas pelo comportamento promíscuo. Eu acho que aí as duas são boas, né? Questionável aí. Então, como não é um exercício de vestibular, é um exercício para treino, né? Eu acho que essas duas aí seriam viáveis como resposta. Tá bom? As outras não. 3. Entre os grupos de lêmures... Professor, licença. Mas Diga lá. a letra C não seria mais certa? Mais viável? Porque a pergunta da 2 fala entre as espécies de mamíferos, podemos interpretar que... E aí na letra... Não, letra C não. E letra B, aí na maioria das espécies de mamíferos. Aí fala... Aí a B não seria mais viável? Eu optaria de cara pela B. Se fosse ter que Vou com escolher você. uma, não que a Eu iria última com a tivesse B. errada. Não Sim, tá errada, mas... eu concordo contigo. Se só Então tá tivesse uma bala só, era na B. Né? sim. Agora a E eu acho bastante viável, mas eu acho que a E está mais redonda, né, de acordo com o texto. Aí. Tá bom? Obrigado, professor. Vamos em frente. 3. Agora, entre os grupos de lêmures, né? Tem uma certa tirania entre eles lá, tal, né? Seria correto dizer: as fêmeas só acasalam com machos provedores de alimentos. Dá uma olhada lá no texto. Eu sei que isso acontece na tribo dos Yanomami, lá no Amapá, lá em cima. Porque o índio que não sabe caçar nem pescar morre virgem. Né? Ele precisa saber prover algum tipo de alimento para ter uma mulher. Né? Mas no caso aí dos lêmures, o texto não fala não, tá bom? Só os machos conseguem extrair alimentos dos baobás. Eu não sei se vocês já viram uma árvore de baobá. Depois, se quiserem pesquisar para ver, é um fenômeno da botânica, assim, uma coisa fantástica. Pelo que eu me lembro, o texto também não fala que só macho consegue extrair. Né? Na C, as fêmeas tiranizam os machos. Né? O comportamento delas é tirano em relação aos machos, pelo que vocês olham no texto. E a D, fêmeas vivem nas copas das árvores e machos no chão. Olha, eu não sou biólogo, né? Eu gosto de animais, mas não sou biólogo. Acho estranho uma espécie que um sexo vive num ambiente e
e o outro vive no outro. Assim, não me lembro de cabeça assim nenhuma. Pode ser que tenha. Eu já ia ficar desconfiado com essa alternativa, né? E na E, somente na estação seca as fêmeas tomam o alimento dos machos. Esse somente, viu? Me preocupa assim. Somente, sempre, né? Dificilmente a alternativa que contém a resposta tem essas palavras aí. Tá? Então, acompanhando o texto, quem teve um tempinho de ler e tal, vocês vão ver que as fêmeas tiranizam os machos, né? Elas batem neles, mordem, tomam a comida, né? Então elas têm um temperamento tirano em relação a eles. Tá? Então essa aí, o melhor seria C mesmo. Tá bom? Agora mudamos de animais para um agrupamento humano ali. Entre os nativos de Tsimane e tal, a produção de plantas para jardinagem ajuda a subsistência do grupo. A liderança do grupo é exercida por um grupo de mulheres. Os homens raramente têm voz nas discussões tribais. Homens e mulheres compartilham igualmente opiniões nas reuniões. E quem tiver mais habilidade para resolver as tarefas diárias, terá mais poder. Então, se vocês com essa bagunça de caiu a conexão da aula e tal, vocês não chegaram a ler, eu prefiro que vocês leiam com calma aí eu passo o comentário e gabarito. Tá? Essa eu lembro que eu li recente, então eu gostaria que vocês lessem, porque essa é a mais que exige mais raciocínio, tá bom? Eu vou em frente aqui. Esse segundo aqui que a gente tem é o Human urine could help astronauts build moon bases someday. Então, olha só, a urina humana poderia ajudar os astronautas a construir uma base na Lua algum dia. Tá? Vou comentar a primeira frase que tem aqui. Shipping stuff, ou seja, embarcar coisas to other worlds, para outros mundos, né? É caro. Seria caro. Então, quais seriam estratégias para se conseguir construir alguma coisa, fazer alguma coisa, né? É isso que a gente vai ver aí nesse texto. Tá? É uma saída que eles vão tentar encontrar. Eu vou fazer a 5 aqui com vocês, que é assim. Ó. No trecho. By combining simulated lunar soil, né, a combinação, né, solo lunar, with water and urea, né, ureia, the researchers made 3D. Os pesquisadores imprimiram, né, cilindros de geopolímeros that outperformed versions that didn't include a plasticizer. O autor explica aqui. O que ele quis dizer com isso, né? A combinação de solo lunar com água e ureia pode ser usada para criar polímeros que podem ser impressos em 3D. Na B, polímeros impressos em 3D tiveram desempenho inferior aos que não tinham plastificantes. Na C, a urina pode atuar como plastificante. D, versões de impressão 3D com plastificantes tiveram melhor desempenho. E na E, a ureia possui policarboxilatos semelhantes aos dois polímeros. Essa é uma questão que vai incluir uma habilidade aí química, bioquímica, né? A capacidade de raciocinar pelo menos o basal, né? desses conhecimentos aí. Então, como hoje é comum nessa inter-relação, né? Tem um pessoal classificando questões aí de vestibular, por exemplo. Se essa aqui fosse classificar, eu colocaria talvez como inglês, química, tá? Para poder localizar o que ela cobra, né? O que ela exige, tá bom? A 6 aqui fala assim: para garantir um custo mais baixo e melhor desempenho na prática,
E aí vai, tá? Seria fácil obter água e plastificantes a partir da urina. Seria o astronauta, quando eles estão em missão, por exemplo, a água que eles bebem é a própria urina reciclada, tá? É reciclada infinitas vezes, né? No equipamento lá. E porque não tem água na base lunar, por exemplo, né? Então toda a água usada para lavar coisas, para eles beberem, seja o que for, é reciclada lá dentro mesmo, né? Então aí são aspectos que eu ia mostrar para vocês, tá? Eu estou comentando os textos para que vocês tenham uma ideia antes de poder trabalhar com eles, tá? Então aqui eu tenho essa ilustração aqui dessas aves, né? Olha, ele fala assim, Population Specific Migratory Strategies. Então, estratégias específicas migratórias, né, da seguinte espécie, do Twight, o nome científico aqui, né, na Europa Ocidental. Essa espécie aqui, Twight, né, quando as pessoas inventaram a rede social do Twitter, né, eles pensaram nessa espécie, né, pelo som que ele faz, né? Então, que você falou, eu estou tweetando, né? Na verdade, você está falando alguma coisa relacionada a essa espécie de ave, o Twight, né? Por isso que o símbolo do Twitter é um passarinho, né? Então, essa espécie tem alguns aspectos específicos na migração, né, dela, que não é uma migração longa, tá? E é sobre isso que a gente vai discutir nas questões, né? Então, aqui, tem aquelas questões de múltipla informação, tá? Vou ler só essa introduçãozinha aqui. O Twight, conhecido como pinta-roxo em português, por isso que é azul, meio roxinho, né, o símbolo do Twitter, foi a ave que inspirou o tweet, piada, e levou a denominação da rede social Twitter. Das informações abaixo, poderíamos considerar incorretas. Tá bom? Aí vai com a leitura de vocês aí. Aí nós vamos entrar em questões aqui da Unicamp. Tá? 71, isso, 71, 72. Essa sim que eu tinha comentado no começo, que são 4 alternativas, né, Unicamp. E aqui nós vamos ter uma também da Unicamp, né, com uma tirinha, né? E vai questionar, como eu sempre falo para vocês, linguagem falada, né? Linguagem oral, informal. Então vai falar, Billy, it's pretty rude, é muito mal educado, to come to my house and tell my dad he can't speak Spanish. E falar para meu pai que ele não pode falar espanhol. Hey, this is American people. Have the right to say, this is America. People have the right to say whatever they want. Então, isso aqui é a América. Todo mundo tem o direito de falar o que quiser. E no final ali, né? As long as. Desde que. You know, it's in English. Desde que seja em inglês. Tem várias piadinhas sobre os americanos, principalmente na Europa, né? Que eles são incapazes de aprender outra língua. Vira meio uma espécie de chacota, assim. Bom, vamos lá. Antes da gente voltar aí, eu queria mostrar aqui um diferencial de a little e a few, né? Então, por quê? Porque os dois significam pouco, né? Só que a little é usado antes de singular e a few antes de plural. Então, ali, ó, na número 1, there are a few apples in the fridge. Algumas, né, maçãs. Então, a few pede plural. E a segunda, there is a little butter on my plate. Tem um pouco de manteiga no meu prato. Aí, o que a gente está trabalhando para entender qual que é mais adequado para se usar de acordo com o que vem depois, tá bom?
Então, eu dei a dica aí dos 2 primeiros, os outros vocês podem fazer. Aqui. Esse acho que é o último, isso. Então, aqui. Agora, esse aqui, olha lá, olha as possibilidades que ele dá. Much, many, lots of, a lot of, little, most, a little, a few e few. Bom, aqui. Deixa eu colocar aqui. Vou colocar a interpretação mais prática aqui. Então, para much, né? Lots of, eu vou colocar que ele dá para a gente pensar que vários. Acho que seria uma boa tradução. A lot of é legal, porque ele pode ser usado tanto para singular quanto para plural. E dá uma ideia. Dificilmente um exercício no vestibular vai confrontar isso, porque como ele pode ser usado nos dois, eles vão ficar sem opção na hora de cobrar. Então, eu tenho little, esse little sem nada, né, como quantidade, né? Eu tenho little como pequeno, é uma outra coisa. Então, eu posso falar a little car. Tá? Um adjetivo, um carro pequeno. Não é desse que a gente está falando. O little que aparece aqui, quantitativo, tá? Eu vou falar assim, ó, bem pouco. Para tentar facilitar para vocês na hora da compreensão. Tá bom? Diferente de a little, que eu falaria um pouco. Então eu falo para você. Tem açúcar nesse café? Bem pouco. A little, um pouco. Então, a little é um pouquinho mais, tá bom? Do que little. A few é sinônimo de some. Alguns. E few, poucos. Então, só se pode usar antes de plural. Tá bom? Então, algumas dicas aí para vocês poderem trabalhar. Tá bom? Deixa eu mostrar aqui um negócio para vocês. Cadê aqui? Yep. Voltando ali, vou explorar que a gente ainda tem um tempinho bom. Eu ia comentar aqui. We're talking aqui na primeira linha. We're talking several $1,000s per pound. Então, esse per é quando você põe duas grandezas em comparação, né? Quilômetros por hora, tá? Aqui, dólares por pound. Pound é um sistema de peso, né? Libra, e dá quase meio quilo, um pouco menos que meio quilo. Vamos dizer assim, dólares por meio quilo. Então, é uma medida, comparação de grandezas aí. To get to the moon at best, na melhor hipótese. Falava aqui de performance, que eu ia falar. Aqui, debaixo do título, a segunda linha aqui, ele fala em human P. Esse P com double I aí é uma forma popular para se dizer urina, né? Então, existe a palavra científica que é urine, mas P é popular, tá bom? Na linguagem popular. Se estivesse num cartoon, né? Provavelmente eles estariam usando P.
e não uranium. Vou complementar aqui. Eu ia falar em performance aqui. Out. Tá na questão. Aqui na 5, quando ele fala outperformed, perform é como a coisa se comporta, como ela atua na prática, né? Daí vem a palavra performance, que a gente incorporou em português, né? Qual é a performance desse aluno em física? X. Qual foi a performance desse atleta na corrida? Tá? Então, essa ideia foi incorporada para a língua portuguesa, a palavra performance, né? A gente tem a correspondente que é desempenho, né? Mas incorporamos também esse anglicismo, essa palavra de origem inglesa. Tá? Então, outperformance é se comportar de maneira melhor, tá bom? Ultrapassar a expectativa de uma forma positiva. Eu poderia falar em underperform se a performance tivesse sido ruim, tá bom? Mas vamos em frente. Eu queria trabalhar essa aqui com vocês agora. Que vai falar migratory connectivity describes blá blá blá. Vamos ver então. Das afirmações abaixo poderíamos considerar incorretas, né? Então eu falo assim, incorretas. Total cuidado com esse in aqui, tá bom? Ó. Isso aqui é uma fábrica de erros em vestibular. Quando eu falo qual alternativa não é adequada, qual é a incorreta, tá? Porque o nosso cérebro é treinado maciçamente para procurar sempre a certa e não a errada, né? Então, inconscientemente, você pode estar procurando o contrário, tá? Qual é a alternativa que não corresponde, tá? As questões que têm maior índice de erro têm esse tipo de enunciado ou alternativa, né? Então, aqui, ó. A pesquisa trabalha com exemplares diferentes de populações específicas que podem se reproduzir onde outras não o fazem. Os twites são menos raros na Irlanda. Menos também é complicado. Menos raro. Tá? Toma cuidado com isso. Na 3, a pesquisa levou em conta apenas a Europa Oriental. O banco de dados da EURING, né, descreve as regiões onde o pinto-roxo não se reproduz. Esse EURING é um data bank, né, um banco de dados, e as aves são anilhadas, né, na pata, e eles têm um controle de movimentação delas, quando elas são capturadas para análise, né, eles olham de onde ela veio, para onde ela vai. Então, o banco de dados aí descreve as regiões onde ele não se reproduz. Deixa eu ver se o texto diz isso. E na 5, a distribuição da espécie atualmente está ligada à abundância de recursos, né? Sem ler o texto, a tendência natural é assim, na alternativa 5. A distribuição da espécie atualmente está ligada à abundância de recursos. Olha, eu acho que qualquer espécie do planeta, né, depende da abundância de recursos, né? E a distribuição dela também se dá relacionada a isso, né? Se não tem recursos para alimentação, material para ela fazer o ninho, água suficiente e tal, se faltam esses recursos, né, dificulta a vida de qualquer espécie. Então, eu ia partir do pressuposto que essa daí talvez seja certa, tá? Mas vamos lá.
Agora, Acho que no terceiro parágrafo, né, essa afirmação, professor. Beleza, vamos olhar lá. 1, 2, 3. The seasonal É, distribution of birds, blá, blá, blá. Ó, a distribuição nas estações, né, desses pássaros is ultimately driven, né, principalmente direcionada by resource availability. Olha lá, disponibilidade de recursos. And so the undertaking, blá, 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 já está aí. Essa já está. Essa é certa. Tá? Então, podemos considerar uma boa frase em relação ao texto. Então, essa não está, não é o que a questão propõe a gente achar. Ela quer a incorreta. Né? Então, essa aí a gente já eliminou como correta. Esses dados aí da earring, deixa eu ver. Como é que eles estão? no final do primeiro parágrafo. Vamos lá. We used mark recapture, eles fazem a recaptura da ave, né? From the earring databank to describe the non-breeding range, né? A extensão onde não se cria, né? Onde ele não se reproduz. Outright within Western Europe. Within é dentro de. Não? Então fala assim, olha, eu vou resolver esse exercício dentro de 5 minutos. Within 5 minutes. Eu estabeleço uma cota de tempo. Tá? Normalmente é uma cota numérica. Né? Esse remédio vai fazer efeito dentro de 3 dias. Within 3 days. Tá bom? Então aqui ele fala em Western Europe, ou seja, Europa Ocidental. Né? Então, aí a gente vai ver o que aqui? O banco de dados da earring descreve as regiões onde o pinta-roxo não se reproduz. Faz sentido? Eles estudam onde ele não se reproduz? Eu acho que essa está incorreta. During non-breeding season. Essa está incorreta. Essa é uma boa candidata. A pesquisa levou em conta apenas a Europa Oriental. Ela está falando aqui de... Cadê? Twilight vulnerable, blá, blá, blá. Um lugar aqui que fala professor, disso daí. rapidinho. Fala. Eu não entendi o que significa aquele non-breeding range. Não breeding, desculpa. O breed é criar, reproduzir. Né? Então, quando eu tenho non-breeding sites, é um local, né, onde não tem reprodução, não acontece. Né? Então, por exemplo, você pegar uma ave do Pantanal, do Mato Grosso, ela não reproduz aqui na Serra do Mar. Né? Para ela é uma non-breeding site. Tá bom? Entendi, valeu. Breed é criar. Principalmente animal, reproduzir animal. Né? Uma pessoa que trabalha com reprodução de animais é um breeder. Tá? E breed também é raça. Não para humanos, tá bom? Para humanos a gente fala race. Então, sei lá, o seu cachorro é um dálmata. Isso é breed. Tá? Race é raça humana ou é uma corrida? Ou é corrida, né? Beleza, Tá obrigado. bom? Vamos lá. Então, e essa aí? A pesquisa levou em conta apenas a Europa Oriental? Mano, eu não consigo achar a Europa Oriental aqui na pesquisa. Vamos ver aqui. Aqui no último parágrafo ele fala Britain and Ireland, né? Então, no Reino Unido e na Irlanda. Twice are red listed. Isso aqui era interessante a gente comentar. Aí no último parágrafo, em Britain and Ireland, né,
Grã-Bretanha e Irlanda. Essa espécie, Twite, are red listed. O que é red listed? Ela está na lista vermelha. Isso significa risco de extinção grave, agudo, né? E aqui, due to, depois de 2015 aqui, devido a historical declines. Ou seja, historicamente a espécie vem caindo em números, né? Vem diminuindo, né? And range contraction é a outra razão aqui, né? Range é a capacidade de expandir, né? De abrangência, né? Isso está acontecendo o quê? Contraction, ela está se contraindo. Então tem um declínio numérico histórico, está se observando, e a área dela de ocupação está se contraindo, né? Mas tem um but, né? Que muda a coisa para outra direção. Olha lá. But the rate, mas a taxa of decline varies between, varia entre breeding populations, ou seja, depende da população. Então, essa taxa de declínio não é a mesma para todas as populações. Depende de onde ela se localiza, né? In the European Union, twite are considered vulnerable. Então, aí são níveis diferentes de preocupação. Quando a espécie é red listed, é gravíssimo. Quando ela está vulnerable, ela está vulnerável, ela exige uma atenção, exige um cuidado maior, tá bom? Mas não está numa coisa tão dramática assim. Eu posso falar que em alguns lugares, por exemplo, tigre está red listed, né? Em outras regiões do mundo ele está vulnerable. Tá? O mesmo vale para N espécies, né? Então, continuando aqui. Professor, Diga lá. eu acho que não sei, mas eu acho que a afirmação 3 está errada, porque na primeira linha do segundo parágrafo fala ali que é sobre toda a Europa. Não sei se é isso que significa. Olha ali na primeira linha do primeiro parágrafo. Primeira linha segundo do parágrafo. segundo. Do segundo. Tá. Nós quantificamos the strength, né? Across all European breeding populations and for the British continental breeding population separately. Então, tudo foi estudado? Mas não quer dizer aí que é sobre toda a Europa que é estudado? Eu não entendi muito bem. Isso é isso mesmo. Nós estamos falando a mesma coisa. Então, nós quantificamos a força, né, o potencial de migração across all European breeding populations, ou seja, teve uma abrangência de todas as populações né, da espécie, né, quanto à reprodução. And for the British and continental breeding populations separately. Além de analisar toda a Europa, também foi feita uma análise comparando, né, a das ilhas, né, britânicas lá tal, e o continental, que para o inglês o continental é a Europa continental, né, não o Reino Unido. Tá? Então, essa análise, essa contagem foi feita separately. Então, primeiro foi observado o total e depois fez uma separação entre o British e o Continental. É isso aí que você estava falando, né? Que a afirmação 3 fala que só a pesquisa levou em conta apenas a Europa Oriental. Ela Mas tá certa? Tá errada, né? Sim, é isso aí. Aí na 2, erradíssima, né? Os twites são menos raros na Irlanda do que na Europa continental. Esse menos é complicado, hein? Vamos olhar lá. Acho que ele só dele ter separado a parte continental das Ilhas Britânicas já dá a entender, né, mais ou menos que eles são menos raros. É. Uhum. Eu fico com essa impressão também. E a pesquisa, a 1, né? Com diferentes exemplares diferentes de populações específicas, sim, né? E podem se reproduzir onde outras não fazem.
exemplares diferentes de populações específicas, eles estudam populações específicas e podem se reproduzir onde outras não o fazem. Ah, tá. Tá aqui no comecinho, ó. Descreve a extensão, describe the extent to which different individuals from specific breeding populations use non-similar breeding sites. Ou seja, eles são da mesma espécie, mas eles não usam os mesmos locais de reprodução. With important consequences. Consequências importantes para a demografia e população estrutural, blá, blá, blá. Então, aqui, eu acho que essa é coerente. Então, às vezes, onde um grupo não reproduz, o outro reproduz, né? Essa é coerente. Eu acho que a mais errada mesmo, que é o que o texto produz, o que o exercício propõe a gente achar, a pesquisa levou em conta apenas a Europa Oriental. Acho que essa é a mais incorreta, né? Talvez fosse a melhor alternativa para responder. Tá bom? Vamos dar uma olhadinha nessa da Unicamp aqui, que é uma só aqui, isoladinha. Vamos lá. Olha lá. There are approximately 70 million pet dogs and 74 million pet cats in the US. Então, são números impressionantes, né? A country where 20 men and women are assaulted per minute. Pessoal, o que é esse assaulted? Se eu falar, I was assaulted, o que aconteceu comigo? Eu fui agredido fisicamente. Não tem nada a ver com assalto, de roubo. Pode estar relacionado, mas não é o roubo em si, tá bom? O assault é agressão física. Tá? Aí vai falar, in one survey, essa palavra vocês têm que saber, porque é uma pesquisa. Então é importante conhecer o vocabulário. 71% of domestic violence victims, né? Vítimas de violência doméstica, reported that their abuse also targeted pets. Que esse abuso também targeted pets, tinha como alvo os pets. In one study of families, tá? Aí tem um estudo, né? Com famílias under investigation, olha lá, for suspected child abuse. Essas famílias pesquisadas, né? São suspeitas de abuso com criança. Researchers, palavra-chave para vocês, pesquisadores, found that pet abuse had occurred in 88% of these families. Vocês acham que tem uma correlação aí? Ou seja, se a família é agressiva, violenta ou abusa das crianças, né? Ela também faz isso com os animais? Parece para vocês que eu estou querendo dizer que existe essa relação? Parece. Sim. Para mim também parece que sim. E aí o objetivo do texto, depois aquela figura ali, né? É destacar a relação entre o aumento do número de animais domésticos e casos de crueldade contra animais. Tá, pessoal, a palavra aumento aí, tem alguma referência com aumento aí no texto? Não. Nenhuma. Violência doméstica e famílias investigadas por crueldade contra os animais? Li tudo errado. Violência doméstica e famílias investigadas por crueldade contra os animais. Faz sentido? Um pouco, né? Parece. Também acho. A C. Condenações por abuso infantil e crueldade contra os animais. Esse texto fala sobre condenação? Não fala, só dá dados, né? Não fala condenação. Só dados, exato. Uhum. Casos de violência doméstica e crueldade contra os animais.
Pode Não, ser. porque fala violência doméstica é mais amplo do que violência contra as crianças, né? Mas também na B não tem isso. Então, a gente ficaria dividido entre essa e B, né? Não é isso? É, D e B, né? Qual que vocês acham melhor? Ó? Violência doméstica e famílias investigadas por crueldade contra os animais. Qual que está mais conectada com o texto? Casos de violência doméstica e crueldade contra os animais. A B? a B. Ah, também acho. A B está muito mais conectada com o texto. Né? Apesar da D não ser uma mentira. Né? A B está Genérico, né? muito mais relacionada ao texto. Né? Então, isso aí. O vestibular da Unicamp, que o pessoal tem tanto medo de inglês e tal, é uma questão bastante tranquila, eu acho, essa. Né? Não tem nada de fenomenal. Beleza, vamos em frente. Essa aqui também da Unicamp eu queria resolver com vocês, que eu tinha passado bem rápido aí por ela. Né? Então tem aquele questionamento de se pode falar uma língua ou não, tal. Estando num país, né? E vamos ver o que ele põe de alternativa aqui. Olha lá. Ironiza uma ideia de liberdade de expressão. Eu acho que não tem nada a ver essa daí. Tá. Eu gostei dela. Você gostou? Tá bom. Vamos ver as outras. Critica políticas de imigração. A tirinha fala sobre imigração? Não. Não. Defende uma visão de inglês como língua mundial. Sim. Ele não satiriza que o americano não vai aprender outra língua no seu inglês no último quadrinho? As long as, uma vez que, como você sabe, it's in English, seja em inglês. Mas como língua mundial, eu não consigo achar essa coisa de mundial. Então acho que não pode ser. Não, mas se você acha que é, briga comigo, tá bom? Então, é que eu achei defende a sua que... tese. Então, é que eu achei que Não por concorda sempre causa... comigo não, tá? Então, é que eu achei que é Faz por parte. conta da globalização, né? Sim, sim. Do capitalismo. E aí Sim. satirizou no último quadrinho, aí eu fico com essa Eles, alternativa, eles mas... sempre vão. A gente recebe uma tonelada de informações para nos globalizarmos, né, diariamente na mídia e tal. Mas aqui, especificamente nessa tirinha, eu não estou vendo. Então, se Tá for bom? levar nesse sentido, não, é verdade. Uhum. Tá. Desaprova o uso da língua materna de imigrantes nos Estados Unidos. Então, ela desaprova? Então, vocês acham que a personagem aí está mais ironizando uma falsa liberdade de expressão, né? Você pode falar desde que seja em inglês. Ou que está desaprovando o uso da língua dos imigrantes. É melhor os imigrantes não usarem a língua deles. Ficaria cá. Parece mais coerente, né? Mas só porque é o que ele fala no começo, né? Tipo, de a gente poder falar o que a gente quiser, desde que... Aí no final ele fala, né? Desde que seja em inglês. As Desde que pessoas, seja em inglês. Uhum. as pessoas têm o direito de falar o que querem. Então, essa gera um conflito aí, né? Eu gosto mais de A, né? Porque ela me parece meio sarcástica quando ela fala assim, ó, desde que seja em inglês, né? Tá, você pode ter toda a liberdade desde que seja em inglês. Então eu sinto um sarcasmo aí, né? Mas também tem uma desaprovação, né? A dele não é totalmente mentira, né? É uma coisa dúbia aí, né? Essa é uma questão que provavelmente é problemática na resolução, foi problemática aí na resolução.
quando o pessoal discutiu ela, porque ela é do último vestibular, né? Quando o pessoal discutiu comigo aqui, eu falei que é uma questão extremamente duvidosa, dúbia, porque eu acho A e D coerentes, né? Tem uma sátira, que é a função da tirinha, na verdade, né? Ironizar que existe uma liberdade de expressão meio enganosa, né? Mas também tem uma desaprovação para o uso da língua materna, né? Como você observou lá no Felipe, né? No na primeira quadrinho, né? Da tira. Então, assim, essa é uma questão bastante dúbia, né? Eles colocaram como gabarito A, mas cabe uma discussão gigantesca aí, porque não me convence, não. Tá? Eu consigo ver as duas coisas dentro da mesma tirinha, né? Isso, o pessoal pediu anulação, não sei como é que ficou depois, no final da... Eu vou ver, eu falo para vocês, agora eu me lembrei dela, eu vou voltar lá para a gente mexer. Vou pesquisar e vou falar para vocês. Ao contrário dessa aqui, né? Que é bastante clara. Ela cria uma dúvida, mas ela te dá uma alternativa mais coerente, né? Tá bom. Ó, eu vou encerrar por hoje. Vocês têm esse material. Eu fiz os textos muito rápido, porque não dá para a gente, em 2 aulas, aí, ver tudo, né? E vou pedir para vocês responderem. Amanhã eu coloco o gabarito para vocês comentado. Aí, se tiver dúvida, vocês colocam lá no grupo, tá bom? Beleza. Eu ia usar também um vídeo aí, mas como caiu, acabou dando uma complicada. Deixa eu ver só uma coisa se eu tenho aqui. Deixa eu só mostrar mais uma coisinha para vocês aqui. Peraí. Estou achando. Vai. Olha, dá uma olhada nessa aí. Tá mais para ironia ou mais para sarcasmo? Sarcasmo. Também acho. Né? Tá bem sarcástica a postura aí, né? Então, o mesmo cara que briga com o gato porque ele pegou um passarinho, né? Consome aí um frango aí, provavelmente, né? Então, eu comentei isso daqui porque muitas vezes o humor britânico, mais ainda, e o americano um pouco, são sarcásticos, né? E o britânico tem muito mais humor negro, né? E isso reflete nas tirinhas, tá? Vocês vão ver, conforme a gente for analisando, vocês vão perceber isso, né? Ironia, sarcasmo e humor negro são prato do dia, tá bom? Pessoal, façam aí, leiam os textos, façam os exercícios, tá? Esses eu vou passar o gabarito amanhã. Na segunda eu vou mandar um outro bloco de exercícios que são só de vestibular. Tá? Aí antes da gente fazer a próxima aula, eu vou mandar a correção. Se algum deles não ficou claro para vocês, a gente discute o exercício que ficou pendente, tá? Antes de entrar no próximo material. Beleza? Beleza, professor. Certo, professor. Bom resto de semana aí para vocês. Bom resto de quarentena, esperamos, né? Para você também. Até a próxima. Obrigada. Tchau, Tchau, professor. tchau.